Agora, Flávia Guerra, chegou o seu momento. Eu vou me retirar. Prêmio Platino, Flávia Guerra, Prêmio Platino, Ainda Estou Aqui. A gente jurou que não ia falar do Ainda Estou Aqui, mas não, mentira, a gente não jurou. Eu até esqueci de baixar o trailer do Ainda Estou Aqui, mas daqui a pouco a gente acha, porque sempre tá por aqui. A gente vai falar dele eternamente, né, gente? Olha, vamos falar rápido, que ele ganhou melhor filme, parabéns, primeira vez que o filme brasileiro ganha esse prêmio de melhor filme ibero-americano de ficção. Melhor direção, Walter Salles, primeira vez que um brasileiro ganha esse prêmio, palmas. Melhor atriz, lógico, para a nossa Fernandinha, que estava incrível e maravilhosa no almoço da Chanel, sei lá onde, almoço, jantar, café da tarde, desfile, que ganhou, mas não é a primeira brasileira, né? Sônia Braga já ganhou, né? Além de ser homenageada, ganhou, e a Carol Duarte também, né? Isso, a Sônia Braga ganhou com Aquários. Informações que Mari Morisawa me forneceu quando saiu. Eu falei, Mari, mas não é a primeira brasileira, né? Porque na minha cabeça eu tinha isso. Sônia Braga já tinha vencido já. Mas eu não sabia Carol, e A Vida Invisível, né? Acho que é A Vida Invisível, deve ter sido A Vida Invisível. É isso, eu disse no meu vídeo com a Mari, que está lá no Instagram, disse para todo mundo, se a gente não ganhasse esse platino, eu deixava de acreditar nesse prêmio, beijos, não ia mais. Porque, não, gente, a gente apenas ganhou o Oscar, claro que nada é obrigado, mas assim, eu assisti aos filmes concorrentes, são todos ótimos filmes, uma delícia quando a gente tem um ano assim, né? A Infiltrada, filmaço espanhol, que acho que não estreou ainda no Brasil nos cinemas, mas não sei se alguém adquiriu, eu vou checar isso, né, sobre uma policial infiltrada no ETA, né, o Movimento de Libertação do País Basco. A gente tinha o Grand Tour, o cinema português aí representado, que ganhou a melhor direção em Cannes ano passado por Miguel Gomes. A gente tinha El 47, que é o ônibus maravilhoso, um filme sobre uma população de uma comunidade mesmo ao redor de Barcelona, que é uma linha de ônibus, né, o 47. E o Jockey, né, ou Matar o Jockey, que é um filme esquisitésimo. Esse sim, cinema é sonho, é um pesadelo maravilhoso, com o Nahuel, que é o ator de 120 batimentos por minuto, né, que é incrível. Já entrevistei, viu? Tu acha que é só tu? Ele é um lindo, né? Já entrevistei no Rio, quando ele foi lançar os 120 batimentos por minuto. Ele é incrível. Esse filme é tão esquisito, mas tão delício, Jockey. Então, ele está no júri da Setan Regal, eu acho, é isso? Merecidamente, eu adoro ele. Eu acho que tá, se não me engano, tá. Super ator. E também um filme esquisitíssimo, que era da Argentina, então estava muito plural. E a gente, né? Eu Ainda Estou Aqui. Eu, na semana que eu passei lá, eu ouvia de várias pessoas, eu votei no Ainda Estou Aqui, esse filme merece, esse é o ano do Brasil, vocês estão arrasando, votei no filme, no Goya, porque o filme ganhou o melhor filme internacional do Goya, a primeira vez que o Brasil também levou, né, que é o Oscar espanhol. Então, foi um prêmio muito justo, assim, todo mundo falou, é isso mesmo, esse era o ano do Brasil, esse é o filme, e eu acho também, não é porque ganhamos o Oscar, mas era o filme mais maduro, né, e conta uma história que tem muito da América Latina, mas a Espanha também se relaciona muito, porque a Espanha enfrentou décadas de ditadura com o franquismo, né, então uma história de família, né, que é onde esse filme pega todo mundo mesmo, então assim, só alegria, só lindeza, né, Vitor? Eu estava lá badalando, pedindo, né, para o Rodrigo Teixeira, que representou o Brasil, Rodrigo Teixeira que pegou, né, foi receber tanto o platino de melhor direção quanto o melhor filme, porque o Walter Salles não pôde estar, finalmente conseguiu descansar um pouco, o Walter Salles, no Brasil, e a Fernanda Torres estava nesse compromisso de trabalho que você falou, né? Ela justificou. E aí a gente estava tentando entender que compromisso era esse, mas era esse evento também da Chanel, né? Um evento super importante, bacanérrimo. E a Valentina Hersage, que faz a filha mais velha, a Vera, né? Da família, foi quem recebeu e fez o discurso da Fernanda. E eu, claro, estava lá badalando no tapete vermelho, falando com todo mundo, né, Vitor? Vamos assistir um trechinho dos meus papos com eles? E eu falei para o Rodrigo Teixeira. Vamos, minha querida, vamos. Pode pegar um café, Vitor, nesse momento, tá? Pode ler um pouquinho o livro aí, quem sabe? Eu achei legal, antes de você colocar o vídeo, eu achei legal que o discurso do Rodrigo Teixeira, ele leu o discurso, né, que o Walter Salles mandou, que o Walter Salles fala, vamos lembrar que o cinema latino-americano é a nossa casa, e que ele dedicou o troféu ao Cacá Diegues, né, esse grande cineasta brasileiro também que morreu em fevereiro desse ano. Então foi muito legal isso. Viu, Flávio? Eu não estava lá, mas eu sei tudo, eu vi tudo. Você acompanhou tudo, pelo plano geral. Canal Brasil,
pelo canal Like, pelo canal Brasil, pelo Plano Geral, pelo Instagram da Flávia, da Mari, da Maria Clara, da Luciana. Ai, que amadas. Canal Brasil também maravilhoso, canal Like também. Vamos ver, eu perguntei para o Rodrigo Teixeira, vocês vão ver aí, como é que a gente faz para celebrar mais a nossa casa, para ver nossos filmes latinos, porque é sobre isso o Platino, né? É o cinema espanhol também, obviamente, português, mas como é que a gente faz para... O Oscar é incrível, a gente ama, mas para a gente conseguir assistir. Eu fui falando dos filmes aí, eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas não viram esses filmes, não chegaram nos cinemas, como é que eles estão no streaming, também é sobre isso, premiações assim. Então, vamos assistir rapidinho esses 2 papos. Onde que você acha que a gente consegue entrar mais no mercado latino-americano? Porque você é um produtor estratégico. E acho que essa é a onda que a gente tem que aproveitar do Oscar. Eu acho assim, eu acho que a gente tem que ter uma rede de apoio. Eu fico pensando muito nisso. Eu estou fazendo um filme argentino no sul do país. Eu vou fazer em Pelotas, porque eu encontrei um jeito de fazer lá. É um diretor argentino, é um filme 100% brasileiro, se você for parar para pensar do ponto de vista de financiamento, mas ele é um filme de bandeira argentina. Eu estou apoiando ele porque ele não vai conseguir ser feito. O projeto era meu, por que eu não vou fazer isso? E por que eu não espero que eles façam o contrário e apoiem um filme meu no momento em que eu precisar? Eu sei que isso é possível, eu sei que isso é fácil. Eu acho que a gente tem que fazer esses intercâmbios. Eu estou filmando agora nos Estados Unidos, eu vou levar minha produtora para ficar um mês acompanhando a filmagem, para ver como eles fazem, sabe? Para ver o que a gente pode fazer e trazer. Eu acho essa troca super importante. E eu acho que assim, a gente tem que se fortalecer, atuar em bloco, para evitar... É muito mais legal, gente, a gente está aqui com um prêmio representando o nosso país. Eu faço filme fora, mas eu garanto para você que a emoção e o prazer é muito maior de estar aqui pelo Brasil. É muito mais legal. Assim, esse sentimento é um sentimento que eu nunca tive e eu venho tendo e eu quero ter mais. Então, assim, eu vou batalhar para que o cinema brasileiro, enquanto eu puder, enquanto eu tiver força e capacidade, o cinema brasileiro vá para frente. Eu adoro ouvir você falar isso, porque eu sei que é verdade, assim. Você sempre foi um produtor internacional, nunca pensou só, vou ficar aqui. E acho interessante que você traz também a produção latina. Vamos por aqui, por cá. Acho interessante que você traz de verdade a produção internacional no seu trabalho. Você sempre pensou em internacional, desde o primeiro dia, a primeira vez que eu te vi no Festival de Cannes. Eu não esqueço disso, você já estava com essa projeção. Sim, eu penso porque eu acho que assim, é muito difícil. O cinema brasileiro, quando ele tem um reconhecimento internacional e o cinema latino, ele é, de certa forma, uma luz para que o público nos reconheça. A gente faz um cinema comercial bom no Brasil, de filmes brasileiros, que talvez não tenham reconhecimento internacional. Mas os filmes independentes, os filmes que têm outra pretensão, se eles tiverem esse farol internacional, eles ajudam a gente a mostrar para o público, olha, a gente fez um negócio de excelência, vamos assistir. Que é o que o Kleber Mendonça tem agora com o filme dele está aí, vai para Cannes, 3 vezes seguidas ele está em competição em Cannes com o filme brasileiro. A gente tem que aplaudir um realizador como esse e assistir o filme dele. E que é uma maravilha, que pós Ainda Estou Aqui, a gente tem um agente secreto para dar continuidade nisso. Porque daí a gente tendo isso, que o ano que vem a gente tenha outro. É outro filme. E tem um agente secreto que esteja aqui no Platino e que o Kleber esteja falando isso de um filme que esteja vindo para 2026. Isso é o mais importante. É isso, né, Vitor? Isso é o mais importante. Eu também acho. Por isso que a gente está aqui batendo na tecla do Oscar, na tecla do Platino e na tecla de Cannes, porque é um ciclo, né? A tal da continuidade, né, Vitor? E você conversou também com essa atriz que eu adoro, sou muito fã, Valentina Essage, essa grande atriz brasileira, que tem feito cada vez mais sucesso. Eu espero que ela faça muito sucesso, porque ela é uma grande atriz. E além de ser muito querida, muito simpática, muito gentil nas entrevistas, muito inteligente, é muito bom entrevistar a Valentina, né? Conversar com a Valentina. Você percebe o quanto ela se joga num projeto, né? O quanto ela sabe daquele projeto, daquele filme, ela sabe detalhes da história que ela está contando. Então isso é muito legal. E Valentina estava lá e representou muito bem a nossa Fernandinha Torres, e não só a Fernanda Torres, não só o filme, como ela representou, assim como o Rodrigo, o cinema brasileiro. É isso aí. Eu perguntei para ela o que ela acha também do cinema latino, o que ela tem vontade. E aí eu deixo isso para quem está ouvindo a gente e vendo também, o que vocês viram do cinema latino recentemente, e o que você vê do cinema espanhol, além de Almodóvar, né? Que é isso, a gente não quer um cinema brasileiro só do Walter Salles, nem ele quer, aliás,
né? Ele sempre, né, diz muito isso e fala dos outros cineastas. Então, acho que é isso, para a gente, que para a gente é mais gostoso. A gente já vai falar de melhor série, o streaming deu essa amplitude da gente poder ver séries do mundo inteiro. E acho que a gente tem que aproveitar mais isso para o cinema também, tanto em sala quanto no streaming. Vamos ouvir a Valentina maravilhosa, por carisma, né? Essa é. Acha, assim, do cinema latino e o que você tem vontade de ver mais, assim, no cinema, nas séries? Como é que você sente? Olha, eu gosto muito dos filmes argentinos. Acho que os brasileiros, a gente tem uma identificação também. Então, Darín, eu amo, né, obviamente, o Almodóvar, mas um dos filmes que eu acho que mais me marcou, assim, assistindo o cinema com meu pai, foi O Obscuro Objeto do Desejo, do Buñuel, que eu acho que é um filme muito ousado e já tem... Eu não me lembro de que ano é, mas é um filme antigo e que eu acho que introduziu um tipo de linguagem que eu acho que o cinema latino-americano, eu acho que ele tem linguagens muito autênticas, assim, acho que de fato, acho que a gente sabe bem contar as nossas histórias, sabe? E a gente também, Eu Ainda Estou Aqui, é um filme sobre a ditadura, a gente teve a ditadura chilena, a ditadura na Argentina, então é um filme que acho que de fato conversa muito com essa comunidade, né? É interessante isso, porque eu estava conversando com a Mari Morisawa, companheira, e a gente ouve de alguns jornalistas dizendo assim, eu já vi essa história ser contada pelo cinema do Chile, da Argentina, mas o Brasil não. A gente tem o Que é Isso, Companheiro, tem documentários maravilhosos, mas com essa forma, dessa pegada de família, o quanto a ditadura afetou as famílias brasileiras, em todas, mesmo as que estavam ou não, né, na resistência, a gente não tinha, assim, as histórias são contadas e recontadas, né? Esse filme, Eu Ainda Estou Aqui, ele é contado do ponto de vista de quem fica, né? Isso é muito interessante. A gente não vai para a prisão com Rubens, a gente não vê tortura, a gente vê os efeitos que aquele assassinato, aquela perda tem numa família, realmente. Acho que o filme tem esse lugar muito singelo, né? Eu acho que eu fiz o Samurá também, a gente conversou o Mensageiro, que já é outro ponto de vista que também me interessa muito, e fiz uma participação também na Batalha da Rua Maria Antônia, que também é uma outra ditadura, que foram 21 anos, então tem muita história, né? A gente tem o movimento estudantil, tem o AI-5, tem a época dos desaparecimentos, tem já ali João Figueiredo, então tem muita coisa mesmo para contar, né? E, aliás, Maria Antônia é maravilhoso, gente. Vera Egito, uma super diretora, e a gente tem plano sequência no Brasil também. Tem 21 planos sequências do filme inteiro, filmado em película, assim como Eu Ainda Estou Aqui, se passa em 68, conta a história de um dia, então vale a pena. É isso, né? Vale a pena. Valentina maravilhosa, né? Já deu todo um serviço aí, um monte de dica pra gente. E eu vou encerrar só aqui com uma dica deles dois, que aí eu falei com eles depois do prêmio também, que eu não vou deixar de dar um beijinho, passar a mão no Platino, na bundinha do Platino, como a gente faz com o Kikito, com o Oscar, né, Vitor? E um recadinho muito importante para quem não viu ainda esse filme, faz favor. Manda um recado para quem vai ver o filme. Pessoal, o filme agora está em plataformas, depois de 5 meses no cinema, graças a uma estratégia muito boa da Globoplay. Nós conseguimos levar 6 milhões de pessoas ao cinema e que a gente tenha muitos milhões de brasileiros assistindo o filme na plataforma. Por favor, assistam de novo e não parem de assistir. E você, Valentina, para o público jovem? Gente, se você não foi ao cinema, se você não teve essa experiência única, assista em casa, reassista o filme. Assistir um filme 2 vezes é sempre muito revelador. E vá atrás de outros filmes brasileiros, de outros filmes do Walter, da Fernanda, do Selton e de tantos outros diretores. Mas vamos acreditar nesse cinema que ele é nosso. Vamos mostrar esse platinho aí. Ai, que alegria. Eu amo a emoção de Flávia Guerra. Belíssima, aliás, viu, Flávia? Montadíssima nesse tapete vermelho. Estava de Chanel. Não era Chanel, mas Chanel, estou aqui também. Estou aberta a parcerias. Qual?